Muita gente acha que o maior problema da política brasileira é a polarização existente. E é verdade. Mas para que a gente entenda como foi esse processo, é preciso que a gente volte ao tempo. Por exemplo, em 64 a 85, na época do regime militar, da ditadura militar, havia polarização entre MDB, que era oposição, e Arena. Mas nesse período não era permitido eleições para governadores nem prefeitos capitais. Só em 1980 que houve uma emenda que liberou as eleições para governadores. Até então eram nomeados pelos presidentes generais. E só em 82 foi haver a primeira eleição direta para governadores dos estados no período militar, no regime militar. Para prefeitos de capitais, só em 85 foi liberado as eleições diretas. Então, nesse período havia essa polarização, certo? Depois da redemocratização, nos anos 90, 88, depois veio a eleição do Collor, depois veio os anos 90, da metade dos anos 90 em diante, foi o governo Fernando Henrique, PSDB, que começou a ser protagonista, e nos próximos 15 anos ia haver um protagonismo e uma polarização entre PSDB e PT. Depois do Fernando Henrique, os dois mandatos do Fernando Henrique, veio a eleição de Lula, que disputou com José Serra em 2002, 2006 com Geraldo Alckmin, Dilma disputou 2010 novamente com José Serra e 2014 com Aécio Neves. Ou seja, a polarização era entre PT e PSDB nos anos 2000 até 2014. Isso era chamada polarização saudável, onde os lados não se agrediam, se respeitavam e quem perdia a eleição ia para casa sem planejar, sem querer dar golpe de Estado. O lado A não classificava o lado B de boiada e nem o lado B classificava o lado A de jumentos. Existia um respeito entre os eleitores e não existia toda essa bagunça que a gente vê na internet, nas redes sociais, nas ruas, mortes, agressões e todo esse processo nocivo e perigoso que existe hoje no Brasil. A partir de 2017, 2018, com a onda bolsonarista tomando conta, substituindo o protagonismo do PSDB pelo bolsonarismo, com a eleição de 2018, começou a polarização entre o bolsonarismo e o petismo. Isso se chama a polarização nociva à política brasileira, ou seja, uma polarização perigosa, uma polarização ruim para o processo eleitoral, porque existe índices gigantescos de agressões, de ameaças, inclusive ao sistema judiciário, ao STF, e ameaça à democracia. Tanto que, quando eles perderam, em 2002, os bolsonaristas, eles, ao invés de ir para casa e respeitar o processo e os resultados das urnas, eles planejaram um golpe de Estado, inclusive com assassinatos de autoridades que envolviam presidente, vice-presidente e ministro do STF. Então é por isso que eles estão presos. É por isso que eles estão presos. Então, assim, agora, essa situação de Bolsonaro preso e que vem o 02 filmar aquela situação constrangedora dele na cadeia soluçando, ninguém vai ter pena dele. Ninguém vai ter pena dele porque na época da pandemia ele debochava de quem morria e por falta de ar. E ele dizia que não ia comprar vacina e que todo mundo ia morrer um dia e que chegava de mimimi, toda aquela história lá, não sou coveiro. Então ninguém vai ter pena dele agora. Se foi essa a intenção de Carlos Bolsonaro, de filmar o pai dele soluçando numa cela, isso aí só mostrou ao país e ao mundo a situação frágil de um homem derrotado.
a situação fragilizada de um homem derrotado que perdeu as eleições e tentou golpe de Estado. Só que eles não são inteligentes, o QI deles é baixo. O 01 também, querendo fazer vigília na frente da porta, enquanto o pai tentava quebrar a tornozeleira. Claro que acionou o sistema de segurança, eles não se tocaram que se mexesse ali ia acionar o alarme. E daí o que a Polícia Federal ia entender? Que não era uma tentativa de fuga? Resultou na prisão, claro. Aí o 03 no Eduardo lá nos Estados Unidos fazendo de tudo para comprometer e prejudicar a economia brasileira e fazendo com que o Trump fizesse várias sanções contra a economia e contra os ministros do STF e autoridades. Ministros do governo, inclusive. Procurador da PGR, inclusive, é sancionado. Agora acabou, as sanções estão recuando, os produtos brasileiros, a maioria já não tem mais a taxação, a sanção contra Alexandre de Moraes foi retirada, então tudo que ele planejou lá, ele e o neto do Figueiredo, eles deram com o burro na água de novo. De novo porque eles estão fazendo esse tipo de atividade já há muito tempo, antes disso, inclusive antes dos Estados Unidos, e só estão perdendo. E o 04 aqui, que também, aqueles processos dele de lavagem de dinheiro e falsificação de documento que a Polícia Federal está investigando. O que aconteceu com aquilo? Aí ele se elegeu, foi lá para Camboriú para se eleger, para se blindar, para ter imunidade parlamentar? Até quando vai ser esse negócio aí? Aí sai da Polícia Federal e dá entrevista que levou livros pro pai dele. Aí a repórter perguntando quais livros. Caça-palavras, de palavras cruzadas. Isso aí não é livro. Isso mostra, não é possível que essa metade que pensa em favor dessa família, que viveu a vida inteira de dinheiro público, não é? Quando ele foi militar, vivia do dinheiro público. Quando ele foi vereador, vivia do dinheiro público. Quando ele foi para Brasília, vivia do dinheiro público. Daí ele franqueou os filhos a serem deputados e vereador na época. Agora, tá todos eles com mandatos públicos. Menos o dos Estados Unidos, que vai, provavelmente, a semana que vem, vai perder. Então, é contra isso que nós temos que refletir e lutar. Então, esse processo de polarização, infelizmente, se tornou nocivo por causa do bolsonarismo. Olha os discursos dessas deputadas, dessas vereadoras, aqui em Porto Alegre tem uma aí que é impressionante o que ela diz no microfone. Deputadas de Santa Catarina, do Distrito Federal, de tudo que é lugar, de São Paulo, aquilo que elas dizem a respeito do trabalho delas, que a gente não vê nada de eficiente, nada de... E aí a ex-assessora do Lira, investigada agora pela Polícia Federal por desvios de emendas parlamentares, que totalizam a 1 bilhão. 1 bilhão. Claro que tem que chegar nele agora, né? Era ele que comandava a organização criminosa, que a Polícia Federal já entende que é uma organização criminosa que desviava recursos públicos através de emendas parlamentares. É por isso que hoje, nos atos nas principais cidades e capitais do Brasil, no ato que envolve o tema sem anistia, é preciso que você participe desse ato de forma convicta, de forma com muita identificação para preservar a democracia e derrotar o bolsonarismo nas eleições do ano que vem e nessa questão da anistia. É isso aí, sem anistia.